Esse é o novo Dell Inspiron 15 com processador Intel de 13ª geração, que tem a promessa de ser simplesmente o melhor notebook custo-benefício na sua faixa de preço, já que ele entrega uma boa tela com 120 Hz de atualização, tem um bom desempenho e ainda por cima tem a possibilidade de fazer o upgrade nos 2 pentes de memória RAM. Então a missão de hoje é fazer uma análise completa, uma desmontagem para descobrir se esse notebook é realmente bom e se vale a pena investir a sua grana. E eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. E agora, bora para a nossa análise. E o primeiro ponto a ser analisado vai ser design e construção. O Dell Inspiron 15 é um notebook bem minimalista que já está seguindo o novo padrão de design da Dell, ou seja, um design mais limpo e notebooks mais finos e mais leves, mesmo esse aqui sendo um notebook de entrada, né? Então no design da tampa da tela nós temos uma tampa bem lisa, construída em plástico de qualidade mediana e que tem uma textura como se fosse uma textura fosca, né? Não é liso. Aqui na parte inferior nós temos aquele sistema que levanta a parte de baixo do notebook quando você abre a tampa da tela. Então sempre que você for abrir o seu notebook em cima de uma mesa, ele vai levantar essa parte de baixo para que possa ter um fluxo de ar maior. Isso aqui é muito bacana e tem vários notebooks mais caros, né? E também se você quiser, você pode abrir a tampa da tela até esse ângulo, beleza? Ela não abre 180. Se você forçar, você vai partir o seu notebook no meio. E aqui na parte interna, nós também temos o mesmo plástico e a mesma textura que está na parte de fora. Inclusive, essa aqui é uma crítica, né? A Dell, na linha básica, ela simplesmente não se importa nem com acabamento, nem com textura. Ela simplesmente pega o mesmo plástico e utiliza para tudo. Tanto aqui para a parte do teclado, também na parte da tela e até no próprio teclado. Então a gente tem uma peça única do mesmo plástico, né? E assim, para um notebook que custa quase 3 mil reais, eu acho que deveria ter um acabamento um pouco superior. Mas como o foco desse notebook é justamente naquelas pessoas que estão procurando um notebook para sua empresa, para estudos mais leves, e o foco delas é mais em desempenho e possibilidade de upgrade do que design, né? Então, até aí tá tudo certo. E esse notebook acabou me lembrando muito o HP G9, que a gente já mostrou aqui no canal, e tem exatamente o mesmo foco, né? Também possui 2 portas de upgrade de RAM, tem um plástico mais ou menos, e se a gente colocar aqui lado a lado, dá pra ver que eles são muito parecidos, viu? Cada um com suas características, mas na essência eles são muito parecidos. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo comparativo entre os dois, a gente pode fazer, então deixa aí nos comentários. Então, de forma bem resumida, o novo Dell Inspiron 15 tem um design muito bonito, que já segue o novo padrão da Dell, mas na parte da construção eles utilizam um plástico de qualidade mediana, né? Que não tem uma boa textura ao toque, mas eu acredito que seja um notebook mais robusto, até porque a Dell tem a fama de ter uns notebooks mais duráveis, né? Mas a gente vai ter que descobrir isso aqui na prática, usando ele por vários meses, e aí depois a gente passa um novo feedback para vocês. Então, em design e construção, o novo Dell Inspiron 15 está aprovadíssimo. E agora bora conhecer as conectividades desse notebook. Do lado esquerdo nós temos uma porta de carregamento, uma porta HDMI, uma porta USB tipo A e uma porta USB tipo C. E infelizmente essa porta USB tipo C, ela não é compatível nem com carregamento e nem com vídeo. E cara, eu vou falar para você que isso é uma decepção muito grande, né? Porque a gente tá falando de um notebook lançamento, que já tem um processador bom, tem um bom conjunto, e não faz sentido nenhum você ter um notebook em 2025 que não carrega pelo USB tipo C ou não passa vídeo. Já que se a gente comparar com seus concorrentes, como por exemplo o Galaxy Book 4 ou até mesmo o novo Lenovo Slim 3, eles possuem essa funcionalidade e eles custam basicamente o mesmo preço. Então não faz nenhum sentido um notebook novo como esse não ter esse tipo de funcionalidade. Já do lado direito nós temos uma porta de áudio, mais uma porta USB tipo A e uma porta para cartão de memória do tamanho grande. Então você já conseguiu perceber que a porta USB tipo C não aceita carregamento nem vídeo, e esse notebook também não possui uma porta de rede. Então se você precisar de uma porta de rede, você vai ter que utilizar um dongle. E aí nesse ponto das conectividades eu acho que a Dell erra demais e ela restringe muito as boas conectividades para notebooks mais caros, o que hoje não faz nenhum sentido, né? Já que a maioria dos notebooks abaixo de 3 mil reais tem boas portas, tem porta de rede, tem porta USB tipo C, às vezes tem mais de uma porta USB tipo C, né? Como por exemplo o Galaxy Book 4, que tá bem aqui atrás, e ele tem simplesmente 2 portas USB tipo C. Então se você reparar aqui, você vai ver que ele tem 2 portas USB tipo C e as duas servem para carregamento e servem para vídeo. E a gente tá falando de um notebook que custa ali na faixa de R$ 2.700 na versão mais básica, né? Já é todo construído em alumínio, enquanto esse aqui é em plástico, e tem essas 2 portas. Então eu acredito que isso aí não seja uma desculpa. Então em conectividades, o Dell Inspiron 15 deixa muito a desejar e fica bem atrás dos seus principais
concorrentes. E eu espero que na próxima geração a Dell coloque melhores conexões. E agora bora conhecer um dos pontos mais importantes desse notebook, que é justamente a sua tela. Já que aqui, diferente de todos os seus concorrentes na mesma faixa de preço, ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz. Que eu saiba, não existe nenhum notebook abaixo de R$3.000 que tenha uma taxa de atualização de 120 Hz, principalmente hoje em dia, né? Que a maioria dos notebooks estão vindo com tela TN. No caso desse hardware, nós temos um painel WVA, que é basicamente a mesma coisa que um IPS, né? E ele tem resolução Full HD e a taxa de atualização de 120 Hz. Então, se você é aquela pessoa que gosta de dar uma jogadinha de vez em quando, principalmente em jogos como Fortnite, CS2, Valorant, com certeza uma tela de 120 Hz faz muita diferença. E se liga só, aqui nós temos uma tela com a qualidade boa, com um brilho também bem razoável, e se você virar a imagem, você vai perceber que as cores não distorcem, assim como acontecem com o painel TN, né? Então, se você também é aquele público que gosta de consumir um conteúdo, trabalhar com imagem, trabalhar com vídeo, essa aqui pode ser uma tela bem bacana, porque você não vai ter aquelas distorções chatas do TN e vai ter uma tela bem acima da média para essa faixa de preço de notebook, né? Principalmente se você gosta de dar uma jogadinha. Então, nesse ponto, a Dell continua acertando bastante e agora falta melhorar só nas conectividades e no acabamento. Então, em quesito tela, o Dell Inspiron 15 está aprovadíssimo e eu espero que as outras marcas também façam isso, porque assim, 120 Hz não serve só para jogar, viu? Depois que você experimenta uma tela de celular, uma tela de notebook que tem essa taxa de atualização, você simplesmente não vai conseguir utilizar uma tela de 60 Hz, porque vai parecer que tá dando uma travadinha. Então assim, 120 Hz hoje deveria ser o mínimo para os notebooks novos. E já aproveita e deixa aí nos comentários se você acha que faz sentido ou não ter uma tela de 120 Hz no notebook, ou você acha que isso aí é uma frescura. E agora, bora para hardware e desempenho. O Dell Inspiron 15 vem equipado com processador Intel i5 de 13ª geração, mais especificamente o modelo i5-1334U, que é um processador que tem 10 núcleos e 12 threads, e desses 10 núcleos, 8 são de eficiência e 2 de desempenho. Ele também já vem equipado com memória RAM DDR4 rodando a 2666 MHz. E eu nem sei porquê, né, que a Dell coloca isso, sendo que a maioria dos seus concorrentes, que são DDR4, rodam a 3200. Então, vai saber, né? E essa versão que a gente pegou vem equipado com 512 GB de armazenamento. E para testar o verdadeiro desempenho dessa máquina, nós rodamos vários benchmarks, rodamos programas de edição, rodamos programas de engenharia, de arquitetura, e eu vou falar para vocês que o desempenho dele é até bacana para o notebook de entrada. E o primeiro teste que a gente fez foi lá no Performance Test. Aqui nós conseguimos uma média de 16.800 pontos no teste de processamento e cerca de 2.500 pontos no teste da placa de vídeo integrada, já que esse notebook não possui versões com placa de vídeo dedicada. E com esses resultados nós conseguimos comparar, por exemplo, com o Galaxy Book 4 ou até mesmo com o HP G9, e a gente viu que os resultados são bem próximos. Então a gente pode considerar que tanto o Dell Inspiron 15 quanto o HP G9 e também o Galaxy Book 4, eles têm um desempenho muito parecido. Então, para testar um pouco mais, a gente foi lá, rodou o Fortnite em resolução Full HD com um preset no épico e no modo desempenho. E aqui nós conseguimos uma média de 60 a 70 FPS e o desempenho foi bem bacana. Mas caso você queira aproveitar a sua tela de 120 Hz, a gente recomenda que você coloque o desempenho no médio ou no alto, e aí você vai conseguir passar dos 100 FPS. E cara, se você gosta de jogar, você sabe que faz muita diferença jogar em 120 e jogar em 60. Então, se você quer um notebook para dar uma jogadinha de vez em quando e não tem um bom monitor externo que aceite 120 Hz para cima, talvez esse aqui seja o melhor notebook para você dar uma jogadinha em jogos de FPS, já que essa tela aqui ajuda demais. E a gente também aproveitou para testar o Red Dead Redemption 2 nessa máquina e o desempenho também foi muito bacana. Aqui nós conseguimos uma média de 30 FPS com todo o preset no baixo e com a resolução Full HD. E como eu já mostrei várias vezes aqui no canal, 30 FPS não é a melhor forma de você jogar esse tipo de jogo, mas a gente está falando de um notebook que não tem placa de vídeo dedicada e que é um notebook de entrada focado em trabalho e estudo. Então é muito interessante que essas novas máquinas consigam rodar jogos tão pesados como o Red Dead 2 sem ter uma placa de vídeo. Isso é muito legal, cara, porque há 5 anos atrás um notebook de entrada jamais conseguiria abrir um jogo como esse, e hoje em dia é possível, e possivelmente daqui uns 3 anos você vai conseguir rodar Red Dead Redemption 2 a 60 FPS no notebook de entrada. E para completar, a gente conseguiu rodar CS2 a 60 FPS com a resolução em Full HD e com preset no baixo. Mas caso você queira acima dos 120 FPS, é só reduzir a resolução de Full HD para HD e aí você vai conseguir atingir
tranquilamente os 120 FPS. E como eu falei para vocês, a gente também testou esse notebook em alguns programas de edição de imagem, alguns programas de edição de vídeo, e para vídeos mais curtos e vídeos assim mais longos, até 5, 6 minutos na resolução Full HD, cara, esse notebook é muito bacana. Já na resolução 4K a 24 FPS, você vai conseguir editar com certa limitação, utilizando proxies, mas se você for pro 4K 60, aí esquece, cara. Isso aqui não é um notebook feito para isso. Aí eu recomendo que você compre um notebook gamer ou até mesmo um MacBook, beleza? Então na questão de hardware e desempenho, esse notebook aqui é muito bacana. Não é o mais potente da categoria, mas entrega um bom conjunto. Só que aqui tem um ponto muito importante, viu? Porque a parte térmica desse notebook não é a melhor da sua categoria, porque a gente testou todos esses jogos com a potência máxima e a gente acabou percebendo através da câmera térmica que esse notebook esquenta mais do que os seus concorrentes. Se liga só, dá pra ver que na parte do teclado tem um aquecimento acima da média e se você reparar no calor que é jogado na tela, você vai perceber que a tela passa dos 50 graus. Ou seja, esse aqui é um notebook que é muito fino e acaba sendo bem esquentadinho, justamente por ter uma potência assim relativamente bacana, mas tem essa questão de jogar calor na tela. Então esse é um ponto bem importante de você colocar aí na hora da sua compra, beleza? E eu não tô falando que esse notebook vai queimar a tela porque tá jogando calor, até porque os engenheiros devem ter pensado nisso, né? A minha intenção é falar justamente que ele é um notebook mais esquentadinho e que por consequência joga muito calor na tela. Então já aproveita e deixa aí nos comentários se você acha que isso é uma coisa importante ou você acha que não faz diferença nenhuma a longo prazo. E agora bora para a parte da desmontagem dessa máquina. E para desmontar essa máquina é bem fácil, você vai precisar apenas de uma chave Phillips e de remover esses 8 parafusos na parte de baixo. Depois de remover todos os parafusos, basta utilizar uma ferramenta de plástico para ir soltando a tampa inferior. E pronto, essa aqui é a parte interna do novo Dell Inspiron 15. A primeira coisa que dá para ver é que ele realmente tem dois slots de memória RAM, onde um vem ocupado, já que essa versão aqui é de 8 GB, e o outro vem disponível para você fazer o upgrade. E aí, caso você queira, você pode remover o pente que já vem nele e colocar dois pentes de memória RAM. Ele já vem com SSD NVMe, e aí caso você queira, você pode fazer o upgrade, mas se você reparar aqui na parte de baixo, dá para ver que ele tem um slot para você colocar um SSD SATA. E o legal é que já vem com cabo, então basta comprar o SSD SATA e colocar aqui nesse espaço. E por fim, dá para ver que esse notebook tem uma bateria pequena e ainda por cima ela tem apenas 41 Wh. E falando em bateria, esse notebook não entregou bons resultados. A gente fez alguns testes de reprodução contínua de vídeo, testes de uso do dia a dia e ele entregou uma taxa de descarregamento de cerca de 20 a 25% por hora. Então, se a gente utilizar essa métrica, você vai conseguir mais ou menos de 3 a 4 horas de autonomia nesse cenário que a gente testou, que é um brilho da tela em 50%, som desligado e reprodução contínua de vídeo. Então, se você for aquele usuário que utiliza o notebook no máximo, talvez você consiga apenas 2 horas de bateria, mas se você ter o uso tranquilo, você vai conseguir ali 4 a 5 e um uso intermediário de 3 a 4 horas. Então, em questão de bateria, o Dell Inspiron 15 nessa versão aqui não é muito bom, beleza? E uma coisa que eu tava percebendo aqui na câmera de retorno é o quanto esse notebook deixa marca de dedo, né? É muita marca de dedo, cara. Durante a gravação desse vídeo, a gente já limpou isso aqui 2 vezes e ainda continua juntando muita marca de dedo. Então, sempre ande com um paninho aí no seu notebook, beleza? E como eu mostrei pra vocês, para desmontar esse notebook é muito fácil e para fazer o upgrade também é muito fácil. Se liga só, depois que você já desmontou ele, basta você desconectar a bateria, pegar a sua memória RAM DDR4, e aí pode ser de 2666 MHz ou pode ser de 3200, colocar no slot, depois é só ligar a bateria novamente e pronto, você vai ter um notebook com muito mais RAM. Inclusive, a gente recomenda que você utilize no mínimo com 16 GB para ter o máximo de desempenho do notebook, beleza? Eu vou aproveitar e colocar aqui na descrição tanto a memória RAM compatível quanto o SSD para que você possa fazer o upgrade. E agora que a gente já viu tudo sobre a construção desse notebook, sobre o desempenho, sobre a tela, sobre a possibilidade de fazer o upgrade, bora ver como que é a webcam e o som dessa máquina. Eu vou abrir aqui as configurações da câmera e aqui já dá para ver que essa é uma webcam com a resolução HD, ou seja, 720 a 30 fps. Tô vendo aqui que a imagem é bem mais ou menos, até porque esse aqui é um notebook de entrada. Agora eu coloquei para gravar e essa aqui é a imagem do Dell Inspiron 15 com processador Intel de 13ª geração. Para ver que a imagem fica um pouco quadriculada, né? Até porque é uma resolução baixa, mas ainda assim para você fazer uma chamada de vídeo, para dar uma aula, para trabalhar, isso aqui é mais do que o suficiente. E a voz que você está escutando está saindo diretamente do notebook sem
nenhum tipo de tratamento de áudio. Então essa é exatamente a voz que a pessoa que você está falando vai escutar. E aproveita e deixa aqui nos comentários se é um bom áudio, beleza? Então, uma imagem bacana, não é a melhor do mundo, mas eu acho que vai atender 99% do público. Então eu acho que ficou muito claro que esse aqui é um notebook realmente muito completo e que vai atender um público muito grande. Até porque hoje em dia é muito difícil você encontrar notebooks que tem um bom conjunto e ao mesmo tempo tem a possibilidade de fazer o upgrade nos 2 pentes de memória RAM. Inclusive, se eu não me engano, atualmente só tem 3 notebooks que você consegue fazer isso, né? E no caso é o Inspiron 15, o HP G9 e o Vaio FE16. E se vocês quiserem, a gente pode fazer uma comparação dos 3 notebooks. Só que além disso, esse notebook também entrega um bom desempenho, entrega uma tela de 120 Hz e tem uma construção razoável. Não vou falar para vocês que é a melhor construção do mundo, até porque, como eu já mostrei para vocês, o Galaxy Book 4 tem uma construção em alumínio, o Acer Aspire 5 tem uma construção com a tampa da tela em alumínio e o Lenovo IdeaPad Slim 3, que atualmente é um dos melhores notebooks custo-benefício, também tem uma construção superior. Mesmo sendo em plástico, a construção dele é bem melhor do que a do Inspiron 15. E eu acho que para esse notebook ficar melhor ainda, faltou só melhores conexões, como uma porta de rede física e também uma porta USB tipo C compatível com carregamento e com vídeo, e uma bateria maior, porque até hoje eu acredito que essa aqui é uma das menores baterias em notebooks dessa categoria que a gente já testou. E olha que esse notebook tem um processador que termina com U, ou seja, ele gasta bem menos energia do que um processador que termina com H, como por exemplo o do Lenovo Slim 3. Mas no geral, o notebook é aprovadíssimo, e se você está procurando uma máquina para colocar na sua empresa ou para estudos e trabalhos mais leves do dia a dia, com certeza essa aqui é uma ótima opção para você. E caso você queira comprar, a gente vai deixar aqui na descrição os melhores links com os melhores preços atualizados diariamente. E agora eu quero saber o que você achou do novo Dell Inspiron 15. Você acha que vale a pena investir essa grana nesse notebook ou você prefere outro notebook? E também já aproveita e deixa aí nos comentários qual o vídeo comparativo que a gente tem que fazer com esse notebook. Se a gente tem que comparar ele com o Galaxy Book 4, com o Lenovo Slim 3 ou com qualquer outra máquina que você ache que tenha características parecidas por um preço bem próximo. Inclusive, se você indicar um bom notebook pra gente e ele for melhor do que esses que a gente está mostrando aqui no canal, a gente pode acabar enviando para você. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!